Olá, prezados e amados irmãos, amigos, internautas que nos acompanham neste momento, através deste canal. A todos os meus cumprimentos, em nome da Santa Vó Rosa e também do profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, hoje eu convido a todos para juntos meditarmos em mais um ponto da nossa doutrina. Ontem, na reflexão anterior, nós falamos a respeito da mansidão. E hoje, irmãos, eu quero falar a respeito da humildade. A humildade, ela está aliada à mansidão. Lembre-se do ensino de Jesus, quando ele disse assim: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei." Porém ele disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Irmãos, a virtude da humildade, ela é muito importante. E o que é, irmãos, humildade? Humildade, ela é o oposto do orgulho. Então, a pessoa orgulhosa, a pessoa sempre quer sobressair as demais. Às vezes a pessoa não reconhece o seu próprio erro. Às vezes a pessoa não reconhece a fraqueza do seu próximo, do seu irmão. Então, por isso que nós precisamos desenvolver na nossa vida, irmãos, esta virtude da humildade. Eu digo, irmãos, desenvolver, porque esta virtude, ela está no nosso espírito. Todas as virtudes que vêm do Espírito do nosso Deus se encontram no nosso espírito. Porque, irmãos, quando nós fomos gerados lá no ventre da nossa mãe, e Deus, o nosso Pai, ele criou um espírito e colocou ali naquele corpo, e este espírito, ele foi criado com todas as virtudes do nosso Deus. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes estas virtudes são sufocadas por maus costumes. E no caso da humildade, é sufocada pelo orgulho. Então nós precisamos, irmãos, tirar do nosso espírito, limpar o nosso espírito, desfazer do orgulho e darmos então lugar à humildade. Porque, irmãos, a criatura que é humilde, ela reconhece então que não é o dono da verdade, vamos dizer assim. A pessoa que é humilde, irmãos, ela reconhece as suas fraquezas, reconhece a fraqueza do seu próximo, do seu semelhante, do seu irmão. Reconhece, irmãos, que todos nós estamos debaixo do jugo do nosso Deus. A pessoa, irmãos, que é humilde, ela reconhece os seus erros, as suas falhas, porque digo-lhes, irmãos, que uma das piores situações de uma criatura é não reconhecer o seu erro, né? É não reconhecer a sua falha. Eu, ainda ontem, falei a respeito da mansidão. E, por exemplo, existem pessoas que maltratam o seu próximo, maltratam o seu semelhante, o seu irmão. E, irmãos, e consigo pensa que está com a razão. Ele tem razão de agir daquela forma. E isso, irmãos, é a pessoa orgulhosa, pessoa que não reconhece os seus erros. Então, nós precisamos desenvolver na nossa vida essa virtude da humildade, porque ela é muito importante. Porque se nós não formos humildes o suficiente, então nós perderemos a graça, a bênção e a proteção do nosso Deus. E como eu disse a respeito da mansidão, irmãos, a pessoa que não é humilde, dificilmente ela será também mansa de espírito, porque ela terá um espírito carregado de orgulho, de ostentação. E isto, irmãos, tira, então, sufoca, como eu disse, esta virtude preciosa, que é a humildade. Então nós precisamos buscar na nossa vida
desenvolvermos a humildade. Irmãos, e eu cito para os irmãos um exemplo muito bonito de humildade. Foi na vida do profeta São João Batista. São João Batista, ele foi o precursor da vinda de Jesus. Então, ele veio para preparar o caminho de Jesus, para que Jesus pudesse pregar, anunciar o seu evangelho. E num determinado dia, Jesus já tinha dado início também à sua pregação, ao seu evangelho. Então, um dos apóstolos do profeta São João Batista ouviu Jesus pregando batismo do arrependimento, pregando o arrependimento dos pecados. E aquele apóstolo então foi e disse a São João Batista, ele disse: olha, tem lá um homem chamado Jesus que está pregando também o batismo do arrependimento, está pregando em nome de Deus. Então aquele profeta disse para aquele apóstolo: convém que ele cresça e eu diminua. Então observe, irmãos, a humildade do profeta São João Batista, porque ele foi um profeta muito usado por Deus, mas ele teve esta humildade porque ele sabia que Jesus estava acima dele, ele reconheceu. E, como eu disse, existem muitas pessoas que não reconhecem isso. Às vezes existem pessoas que não querem se submeter, por exemplo, ao jugo de Jesus, não querem obedecer a doutrina, a disciplina da nossa igreja. E isso, irmãos, é orgulho, é pessoa que não tem humildade. Então, o humilde, ele sabe reconhecer o seu próprio erro, a sua própria fraqueza, reconhece, irmãos, a fraqueza do seu irmão, do seu próximo, e desta forma, então, ele também age na sua vida com mansidão, porque é isto que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, vamos na nossa vida lutar para desenvolvermos esta virtude, para resgatarmos do nosso espírito esta virtude tão importante da humildade, porque, mais uma vez eu digo, que todas estas virtudes, elas estão no nosso espírito. Porém, existem aqueles que estão com estas virtudes escondidas dentro de si. Às vezes o mau costume, às vezes o orgulho sufoca esta virtude tão importante. Então nós precisamos lutar para resgatarmos isto, para praticarmos esta virtude da humildade, para que sejamos então merecedores, dignos do amparo, da proteção, da graça, da ajuda de Jesus, da Santa Vó Rosa, do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, guardem consigo esta reflexão e procure a cada dia serem então humildes, irmãos, de espírito, porque nós não podemos confundir uma pessoa humilde de espírito com uma pessoa humilde materialmente falando, porque existem pessoas que são humildes porque são pobres, materialmente falando. Existem pessoas que às vezes não têm nem um lugar direito para viver, para dormir, para morar, e às vezes são pessoas orgulhosas de espírito, porque se falarmos de Deus, se falarmos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, muitas vezes essas pessoas não irão aceitar. Ao passo que pode existir também pessoas com poder aquisitivo muito alto, e pode ser pessoas humildes de espírito. Então os irmãos entenderam? Então nós precisamos buscar a humildade espiritual, humildade de espírito, que é esta virtude que Jesus exige para que ele possa então nos ajudar. Então, irmãos, guardem consigo e procurem então resgatar aí do seu espírito e sempre cultivar esta virtude tão nobre, tão importante na sua vida, que é a humildade. Deixo aí mais esta recomendação, mais este ensino,
a respeito da nossa doutrina e que cada um, então, faça valer na sua vida as virtudes do nosso Deus. O meu abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fique na paz, fique com Deus.